Eu gostaria de ministrar uma palavra do Senhor, compartilhar com vocês, lembrando, claro, obviamente, desse dia, o Dia das Mães. Orei ao Senhor e o Senhor colocou no meu coração uma passagem muito conhecida, Provérbios, capítulo 31. Esse provérbio foi escrito por um rei chamado Lemuel. Ele era originado de uma cidade, de uma localização chamada Massá. E as palavras que ele escreveu foram inspiradas por Deus, mas foram palavras ensinadas, ditas pela sua mãe. Ele não era um rei de Israel, não sabemos bem essa localização, enfim, mas o que nos importa é saber que esse rei escreveu palavras com muita sabedoria, inspiradas por Deus, para registrar ensinos que vieram da sua mãe. E nós vemos nos primeiros versículos, do 1 ao 9, não vou lê-los aqui, mas, por favor, leia-os em casa, você que é mãe, você que é filho, você que é marido, porque essa mãe orienta seu filho a ser homem de verdade nesses versículos, a ser um rei digno, um homem valoroso, um homem justo, temente, de muito valor. Então, vale a pena você se inspirar nesses ensinos, nesses conselhos dessa mãe. Mas já nos versículos 10 ao 31, é uma passagem muito conhecida, principalmente para as mulheres, porque vai relatar o retrato de uma mulher virtuosa, uma mulher ideal. E quando nós lemos esse texto, todos esses versículos, nós, mulheres, nos concentramos principalmente no quê? Nas coisas que essa mulher faz, que parece ser um alvo inalcançável. Ela era perfeita. Veja bem, era uma mãe que estava ensinando o seu filho, orientando o seu filho a buscar uma mulher que fosse esse tipo de mulher. Nem sei se ele conseguiu, mas o fato é que esse texto nos inspira a ser melhores. Aleluia. E nós focamos nas coisas que essa mulher faz, todas as suas habilidades, todas as suas virtudes, o que ela possui, todas as suas realizações. Mas eu posso te dizer, com certeza, lendo e relendo esse texto, que isso, o que ela faz, o que ela é, as virtudes dela, não é o centro, é o essencial, o cerne dessa passagem. O ponto principal dessa passagem é o coração dessa mulher. É o relacionamento dela com Deus. É desse relacionamento é que fluem todas as coisas que ela faz. Parece com tanta facilidade, com tanta perfeição. Aleluia. Essa passagem retrata uma mulher estimada pelo seu marido, estimada no seu casamento, na sua conduta familiar, nas suas prioridades, nos seus valores, na sua rotina diária, mas tudo isso é resultado do seu relacionamento com Deus. E eu quero enfatizar o valor dessa mulher, o papel dessa mulher, a importância dela como mãe. Mas antes de falar do papel dela como mãe, de quem ela era como mãe, eu quero começar um pouco antes. Essa mulher exemplar com relação ao seu marido. O versículo 11 e 12 diz assim: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Essa mulher exemplar, virtuosa, ela é fiel ao seu marido. Não existe relacionamento sólido e saudável sem confiança, em todos os aspectos. Não há casamento feliz sem fidelidade conjugal. Fidelidade em atitudes e em pensamentos também. Porque não adianta eu ser fiel ao meu marido em atitudes, não traí-lo, ou não ser verdadeira, se no meu pensamento eu o traio, eu desejo mal, eu sonho com outras coisas, eu vivo com ele, o meu casamento, mas, na realidade, sonho com outro. Idealizo o outro, e não o meu marido. Esta mulher era fiel na sua mente, no seu comportamento em relação ao seu família, sua família em relação ao seu marido. A mídia, o mundo, irmãos, promove o adultério,
a rodo. Nós vemos isso. A infidelidade conjugal, nós sabemos que é morte. Os índices de adultério crescem de uma forma alarmante todos os dias. E a nossa geração desaprendeu o exercício da paciência. Não sabemos mais lidar com as crises, sejam elas quais forem. Imagine o casamento. Desistimos de lutar no primeiro sinal de turbulência. Mas o texto diz, o coração do seu marido confia nela. Não há casamento saudável sem confiança. Não há paz na alma, não há harmonia no relacionamento sem confiança. Amada irmã, você pode dizer o versículo de Cantares de Salomão que diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu? Você pode dizer isso? Eu não sei quanto tempo de casamento você tem. 2 anos, 5, 10, 30, 40 e... Quanto, mãe? 48, claro. Né? Pareci com a minha idade. Enfim, não importa quanto tempo você tenha de casamento, você que ainda tem o seu marido, pode dizer para ele: você é o meu amado, eu sou do meu amado e você é meu? Muito bem. Essa mulher de Provérbios, ela é aliviadora de tensões. Continuando no versículo, que ela lhe faz bem e não mal todos os dias, ela é fiel e também dedica todo o seu amor ao seu marido. Ela procura sempre fazer o bem. Ela é intencional. Ela não paga o mal com o mal. Ela paga o bem com o mal. O mal com o bem? Não, bem com o mal. Isso, falei certo. Aleluia. Eu li a respeito de alguns homens de Deus, e os biógrafos do grande estadista Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, eles escreveram na sua biografia que não foi o seu assassinato a maior tragédia da sua vida, mas sim ter se casado com a sua esposa, Mary Todd Lincoln. Ela era uma mulher desequilibrada emocionalmente, causava-lhe constantes transtornos e constrangimentos, chamava o seu marido de gorila e até jogou café quente no seu rosto na frente dos seus ministros. Outro homem de Deus, que foi o grande avivalista do século XVIII, John Wesley, também lidou com grandes tensões no seu casamento. A sua mulher, às vezes, chegava ao ponto de arrastá-lo pelos cabelos. Este homem, você ri, mas este homem que foi um gigante no seu tempo e ainda influencia milhões de pessoas na atualidade, amargou duro sofrimento dentro do lar, no convívio com a sua esposa. A Bíblia diz o seguinte, eu quero ler, que é melhor morar no terraço da casa do que com uma mulher briguenta. A paz de espírito no lugar solitário é melhor do que um relacionamento turbulento. É melhor morar no deserto, um lugar ermo, causticante, inóspito, sem abrigo e água, do que com uma mulher ranzinza. Essa convivência turbulenta é como gotejar contínuo, cansa, enfadonha, fadiga, estressa, amada irmã. O casamento deveria ser, para nós, principalmente para nós cristãos, uma terapia emocional no que se reflete ao convívio entre marido e mulher. Não um transtorno emocional. Eu sei que temos problemas, que temos dificuldades. Não daria aqui para listar todas as possíveis dificuldades que pode haver num casamento. Mas, amados irmãos, nós mulheres, independente do que acontece na nossa casa, precisamos ser aquela que alivia as tensões, que apazigua quando a situação está difícil, que traz aconchego, que traz equilíbrio, que traz conforto, que tenha palavras de sabedoria. Nós precisamos ser um bálsamo um para o outro, aliviadores de tensão. O lar precisa ser um oásis no deserto, um lugar de vida, o melhor lugar do mundo para se viver. Essa mulher é estável emocionalmente. Não podemos viver a nossa vida sempre mal-humorada. O nosso marido nunca sabe como vai encontrar a gente. Ele chega do trabalho, vai abrir a porta, o portão, não sei, e ele para. Ai, como é que ela vai estar hoje? Será que é assim o seu marido? Será que ele passa por isso?
Será que somos uma caixa de surpresa no quesito emoções? Será que é gostoso retornar à nossa casa, na nossa companhia? É gostoso. A mulher virtuosa não era uma mulher ranzinza, mal-humorada, rixosa. Em muitos lares, amados irmãos, está faltando, sabe o quê? Está faltando humor. Está faltando ser um ambiente gostoso, geralmente é carregado, o clima é tenso. A gente precisa dar boas gargalhadas dentro de casa. Você dá risada na sua casa? Eu dou. Eu me divirto muito na minha casa. Em todos os momentos e circunstâncias, eu dou risada com meu marido. Ele é um homem muito feliz, ele é um homem muito agradável. Ele é. Ele também é facilitador dessas coisas, de deixar o lar agradável. Né? Eu entro na onda dele. Ele me ajuda muito nisso. Você ajuda a sua mulher nessa parte, marido? O lar, o convívio fica gostoso. Eu não vejo a hora que meu marido chegue em casa. E eu espero que seja da mesma forma com ele. Não vê a hora de chegar na nossa casa, em ver a nossa casa, os nossos filhos, em conviver conosco. Mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja indisposta, que você não esteja no seu dia bom, isso não pode alterar o ambiente da sua casa. Não faça da sua casa um lugar impossível de convivência por causa de você. E essa mulher, ela é a alavanca na vida do marido. Ao lado de um grande homem, geralmente, há sempre uma grande mulher. E é o que acontece na vida dessa mulher. Ela é assim. No versículo 23, diz assim: o seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. O sucesso do seu marido, seja ela qual for profissional, ministerial, como pai, tem muito a ver com o suporte que ele tem em casa. Muito a ver. Um homem que sai de casa para o trabalho e que sabe que a sua casa está em ordem, que a sua mulher é equilibrada, que a sua mulher vai cuidar dos seus filhos vão comer na hora certa, vão se vestir, que a casa está em ordem, que ela pensa no melhor da família, este homem é um excelente profissional. Ajuda demais, não ajuda, Samuel? Muito. Ele vai ser um excelente ministro. Porque ele sabe que pode confiar na mulher que está em casa, cuidando de todas as coisas, porque, afinal de contas, são muitas as coisas. Não é verdade, irmãs? Muito. Muito bem. Então, essa mulher vai ter equilíbrio, ela vai ter muito mais chances de ajudar o seu marido. Aleluia. A esposa coloca o marido para frente. Impulsiona ele, diz: vai dar certo, você vai conseguir, você vai ser o melhor profissional, você vai. Ah, eu não falo tão bem inglês, mas você vai conseguir trabalhar mesmo falando tão bem inglês. Diz que você fala, porque você vai ser bom, vai ser um excelente profissional. A sua palavra é viva, você tem um coração de ouro, um coração que teme a Deus, você é um excelente pai. Nós colocamos o nosso marido para cima, ou você pode fazer ao contrário. E nós devemos fazer isso com coração verdadeiro, sendo uma verdade, sendo intencional, para os nossos filhos até verem. Os seus filhos veem isso. Você falando coisas boas a respeito do seu marido, você elevando o seu marido. Seus filhos veem isso? Ou seus filhos só ouvem da sua boca palavras de maldição relacionadas ao seu marido? E essa mulher, ela é elogiada pelo marido. Versículo 29. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Uau! Já pensou ouvir isso do seu marido? Se você semeia integridade, você colhe respeito. Se você semeia afeto, você colhe amor, você colhe admiração. O elogio é um componente importantíssimo no relacionamento conjugal. O amor precisa ser verbalizado, demonstrado. Qual foi a última vez que você elogiou sua esposa, homem que está aqui, que me assiste? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você enalteceu as virtudes dela? Vindo para cá, olha lá, meu pai falou agora. Eu, quando mal levantei da cama, já recebi um elogio. Isso é muito bom. Qual foi a última vez que você demonstrou o seu carinho em forma particular, ou até mesmo em público, para a sua esposa? Muito bem. Essas foram algumas características de uma esposa
que está em Provérbios 31. Mas o que isso tem a ver com o Dia das Mães? Afinal de contas, né, talvez você gostaria de estar ouvindo algo relacionado a ser mãe. Tem tudo a ver. A mulher exemplar em relação aos seus filhos. Veja bem, há muitas mulheres, graças a Deus até, que se destacam na vida profissional e nada há de errado nisso, trabalhar fora, ter o seu salário. A mulher de Provérbios era essa mulher. A gente percebe que ela era uma mulher que tinha um negócio próprio. Porém, a nossa família é o nosso maior patrimônio. Nossos filhos são o nosso maior tesouro. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso da família. E essa mulher virtuosa, em Provérbios 31, ela investiu não apenas em seu relacionamento conjugal, sendo uma esposa exemplar, entre alguns aspectos que eu listei aqui, mas também em relação aos seus filhos. Preste atenção, irmãs. De todos os investimentos que uma mãe faz na vida dos seus filhos, um dos mais importantes e mais relevantes é exatamente a sua relação com o seu marido. O casal que vive em pé de guerra peca contra a vida dos seus filhos. Pais que se agridem põem em risco as emoções, a integridade dos seus filhos. O casamento da mulher descrita aqui era equilibrado. O nosso casamento precisa ser equilibrado, saudável, de paz. Por isso, essa mulher, e então nós teremos autoridade para educar com sabedoria os nossos filhos. Eu sou exemplar, uma mãe exemplar, quando eu ensino os meus filhos com as palavras. Precisamos, sim, estar informados de tudo o que acontece no nosso mundo. Aliás, muitos psicólogos ou quem fala sobre família nos alerta disso. Precisamos saber de assuntos, principalmente no que tange a vida dos nossos filhos. Arte, música, moda, ciências, tecnologia, cultura em geral. É importante que você saiba. Divida isso com seu marido, porque às vezes não dá para saber de tudo, não é verdade? Mas, no entanto, o tema principal a conhecer é a palavra de Deus. Ela é que nos ajudará a ensinar as verdades de Deus para os nossos filhos. A palavra de Deus vai nos ajudar a ensinar aos nossos filhos sobre relacionamento, relações de amizade, honra, namoro, sexo, finanças, estudo, trabalho. Através da palavra de Deus é que eu ensino meu filho a pensar como Deus pensa, a agir como Deus age e a sonhar os sonhos de Deus para a vida dele. Eles aprenderão a pensar como Deus pensa. Quando eu falo da parte de Deus, pela palavra de Deus, na vida dos meus filhos, eles vivem. Presta atenção, esses dias, um tempo atrás, conversando com os meus filhos, orando sobre eles, eu parei para pensar e perguntei para mim mesma: será que os meus filhos, os meus 2 filhos, vivem uma verdade em relação à fé deles? Será que é verdadeiro? Será que eles são cristãos mesmos? Será que eles amam a Jesus? Porque só vir à igreja isso não quer dizer muita coisa, irmãos. Eu tenho filhos adolescentes. Será que eu os conheço de verdade? Será que eu sei das crises que eles passam? Você sabe das crises que os seus filhos adolescentes passam? Crise? Meu filho tem crise? Como assim? Tem, amados. Você já perguntou para ele o que está acontecendo com você? Está tudo bem com você? Você é crente, meu filho? Você ama Jesus? Você já fez essa pergunta para o seu filho? Você ouve a Deus, amada? Você ouve, quando você ora, você ouve a Deus? Sabe por quê? Nós, como mães, gostamos muito de falar. Nós falamos todo o tempo. Falamos na vida dos nossos filhos toda hora. Confrontamos, ensinamos, damos bronca, falamos. Quando vamos para Deus, nós fazemos a mesma coisa. Falamos, pedimos, mas poucas vezes nós ouvimos Deus falar conosco. Se nós não conseguimos ouvir nem o nosso Deus dizendo sermos crentes, será que estamos conseguindo ouvir os nossos filhos? Eles têm muito a nos dizer. Eles precisam falar.
mas às vezes não têm ouvidos para serem ouvidos. A maternidade é uma missão. O ministério de homens e mulheres de Deus nascem do investimento de seus pais. Investimento não é dar coisas somente. Investimento é amar, orar, ensinar a palavra, confrontá-los em amor, falar da parte de Deus na vida deles. Meu filho, o que está acontecendo com você? Meu filho, por que você postou essa foto? Meu filho, por que você fez esse comentário? O que está acontecendo com você? Você tem o coração dos seus filhos. Eles se sentem abertos a falar com você? Você pode ter muitas dificuldades, amadas, financeiras, intelectuais, seja lá quais forem as suas dificuldades. E você se preocupa com isso. Senhor, o que será dos meus filhos? Mas você é uma mãe que teme a Deus e que ouve Deus e que se rende a Deus. O seu Deus vai cuidar dos seus. Ele vai abrir caminhos onde você nem imagina para cuidar dos seus. Não precisa se preocupar com o que você não tem. Se preocupe em ser. Essa semana mesmo a gente estava conversando em casa, falando sobre os nossos filhos, como Deus é bom. Como Deus é misericordioso. Como Deus faz, Ele não precisa de nós. Às vezes a gente se preocupa tanto em dar para os nossos filhos coisas, ou possibilidades, ou oportunidades, mas é o nosso Deus que abre oportunidades para os nossos filhos. Eu sou tão grata a Deus pela misericórdia e o cuidado dEle com a minha família. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. O Senhor faz milagres, amadas irmãs. Eu estou vivendo dias, uma fase de milagres na vida dos meus filhos. E sei que vou viver coisas maiores ainda, porque é Ele quem vai fazer. O meu trabalho é descansar no Senhor. O meu trabalho é temer a Deus. O meu trabalho é ler a palavra, aprender da palavra para ensinar para os meus filhos. A Bíblia fala das importantes decisões e escolhas feitas por Moisés quando homem adulto. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24 ao 26, diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Eu li esse texto, analisei a vida de Moisés como um homem adulto, mas ainda até mesmo no Egito. E eu fiz algumas perguntas. Quando é que foi mesmo que Moisés aprendeu que os prazeres do pecado são momentâneos? Quando é que ele aprendeu isso? Por que Moisés escolheu ser maltratado com o seu povo, em vez de desfrutar dos prazeres do palácio como filho da princesa de Faraó, da filha de Faraó? Onde foi que Moisés aprendeu sobre Cristo, o Messias que havia de vir? Com quem Moisés aprendeu que o opróbrio, ou seja, a desonra de Cristo, traria riquezas superiores às riquezas do Egito? Quem foi que lhe falou acerca da recompensa do galardão? A única resposta que eu tenho, que vem à minha mente, é que ele aprendeu essas verdades com a sua mãe, Joquebede, na sua infância. Joquebede inculcou na mente do seu filho as verdades de Deus, de quem é Deus. Aleluia! E por isso ele foi um homem, um instrumento de Deus, que Deus usou para libertar a nação de Israel do Egito, um grande líder. É claro que ele aprendeu muito com Deus, que o deserto o provou, o alargou, o fez ser o homem forte que ele foi, mas os princípios e os valores ele aprendeu com a sua mãe. Aleluia! Eu ensino como mãe virtuosa o meu filho com um exemplo. Não podemos ensinar o que nós não vivemos. O nosso bom exemplo torna o nosso ensino mais fácil. Quando há realidade na nossa vida, quando há realidade no nosso casamento, fica muito mais fácil. Irmã, talvez você já tenha os seus filhos criados, casados, talvez você seja avó.
Talvez você, mulher, tenha ainda os seus filhos na idade que mora com você, mas você não tenha um pai. Não importa qual seja a sua situação. Deus nos dá sempre a oportunidade para recomeçarmos, para aprendermos, para ensinarmos. Sempre há tempo de aprendermos. Sempre há. E podemos aprender para ensinar filhos, para ensinar netos e para ensinar outras mulheres a serem mulheres exemplares. E ensino o meu filho com a participação dele também. Não sou só eu e o Rodrigo que falamos em casa, apesar de ser a maior parte do tempo. Mas os nossos filhos também participam, eles são parte da família. Eles participam do ambiente familiar. Há vitórias, coisas para serem festejadas, todos eles sabem, vamos festejar. Mas há crises, há dificuldades, eles também participam. Eles sabem porque às vezes eles não podem ter certas coisas. Nós falamos de tudo. Eles precisam crescer, eles precisam ser maduros, eles precisam entender da vida. Eles devem saber a respeito da maioria das coisas. Você ouve o seu filho, você participa com ele, ele é parte da sua família, ou ele é um fantoche nas suas mãos. Versículo 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, que quer dizer feliz. Ela é elogiada pelos seus filhos. É muito bom ser elogiada. É muito bom ser elogiada quando você se veste. Seus filhos te elogiam quando você se veste? Você elogia sua mãe quando ela está bem vestida? Elogia a Priscila, elogia a Mariana. Muito bem. Deve elogiar. Quando a gente faz uma boa comida, ai, que delícia quando ele senta à mesa. Ai, que comida gostosa, não existe comida melhor que a sua. Né? Nem é tão verdade, mas eles elogiam. É, né? Olha a Cris, lógico que é, né? Como não? Né? Quando você está bem vestida, quando tem uma comida à mesa, por ser boa dona de casa, tudo limpo, tudo arrumado, é muito bom receber elogios. Mas a gente percebe que aqui ela foi elogiada e o rei escreveu essa parte, esse detalhe, porque eles chamaram a sua mãe de ditosa, de feliz. Ela era uma mulher feliz. Feliz. É muito bom conviver com quem é feliz, com quem está alegre, com quem demonstra carinho e afeto. Ela foi elogiada por ser essa mulher feliz. Olha só, apesar de todo o investimento dessa mulher, todo o cansaço, toda a preocupação, todo o trabalho que a gente sabe que é difícil, que é muito complicado muitas vezes, esta mulher demonstra contentamento. Que mesmo a situação não seja tão favorável, não tão fácil, eu sou feliz em Cristo. Eu me alegro em todas as coisas. E a minha família, os meus filhos e o meu marido veem isso em mim. Contentamento. Filho, hoje o dia não está tão bom. Hoje não aconteceu coisas boas, mas Deus é fiel. Amém. Deus está cuidando. Deus é maior. Deus é por nós. Ela tem palavras de fé. O lar dela é adocicado por palavras ditas em fé. Você é essa mulher? Eu sou essa mulher? É a pergunta que eu faço isso nessa manhã. Será que isso é possível, Deise? Quando eu olho para esse texto, meu Deus, é um padrão tão alto. Ser essa mulher, essa mãe, é possível viver no contentamento todos os dias, apesar do que está acontecendo? E isso só é possível porque ela recorre a Deus. E isso só é possível quando nós recorremos a Deus. A mãe exemplar em relação a Deus, nós precisamos temer o Senhor. Fazer do nosso relacionamento com Deus a maior razão da nossa vida. Versículo 30 diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Nesse texto de Provérbios, aliás, todo o capítulo de Provérbios, a gente não percebe que a aparência física dessa mulher virtuosa é mencionada. Nós não sabemos se ela é gorda, se ela é magra, se ela é loira, se ela tem olhos azuis. Isso não é dito. Ela é conhecida por uma beleza interior que vem do seu coração e do seu caráter.
Você pode até se preocupar com o exterior. Ir à academia, cabelo, unha, roupas, é saudável. Mas não deve ser o mais importante. O mais importante é temer a Deus. Mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o ponto de partida para qualquer outra coisa. Você quer aprender a criar os seus filhos, a lidar com seu marido, que é muito difícil, a lidar com os seus netos, com toda a sua família? Você tem que aprender a temer ao Senhor. Você quer aprender a priorizar o que é importante na sua vida? Teme a Deus. A palavra fala sobre tudo isso. A Bíblia nos ensina. Você quer aprender a ser essa mulher feliz, que tem contentamento todos os dias na sua casa? Teme a Deus. Busque a Deus. Você começa amando a Deus e aprendendo da palavra. Você não é uma mulher que teme ao Senhor. Se você não é uma mulher, aliás, que teme ao Senhor, que não o coloca em primeiro lugar na sua vida, seus esforços para ser uma mulher melhor, uma mãe virtuosa, preste atenção. Se você não é temente, o seu esforço para ser uma mulher virtuosa será como alguém que pega uma vara seca e coloca no chão e pega alguns frutos e prende a essa vara. Vamos dar um exemplo aqui como pêssego. Então, você pega alguns pêssegos e cola nessa vara seca. Aí você diz, pronto, eu tenho um pessegueiro. É isso que acontece? Você não tem um pessegueiro. Você tem um pedaço de vara seca no chão com alguns pêssegos colados a ele. E algumas de nós, mulheres de Deus, mulheres cristãs, somos como essa vara no chão, com apenas alguns comportamentos cristãos presos a ela. Não somos enxertadas na videira. A vida de Deus não passa por nós. Não há presença do Espírito. Não há vida de Deus. Não reivindique frutos se você é seca. Se você não tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor e crescente com Ele, crescente todos os dias, se você não teme a Deus. A palavra temor significa a qualidade positiva de respeito, reverência, compaixão, piedade. É o temor a Deus que faz a vida valer a pena. Como eu desenvolvo isso? Como eu me torno isso? Me aproximando de Cristo. Me humilhando na sua presença, buscando a presença do Senhor, a minha vida não vai ser mais vazia, ela vai se encher do Espírito. Eu vou ver Cristo em todas as coisas, eu vou ouvir dele as direções que eu preciso. Quando eu estou muito cansada, quando eu não estou bem fisicamente, quando eu não estou bem emocionalmente, quando nesse momento eu vejo o que eu posso fazer da vida do meu marido um inferno, ou os meus filhos infelizes, eu corro para Deus. Senhor, me veja, me socorra. Eu preciso ter equilíbrio, eu preciso encontrar no Senhor tudo aquilo que eu preciso. E Ele tem tudo o que você precisa, irmã. Eu consigo temer a Deus quando eu morro todos os dias para mim mesmo. Quando tudo aquilo que eu sinto falta, eu gostaria de ter e não posso, neste momento, eu falo com Deus, Senhor, tira de mim aquilo que não é importante e me faça olhar para o Senhor. Me mostra na Tua palavra como eu devo ser. Domingo passado, na ministração do Danilo, ele falou algo muito precioso, que a graça, o Evangelho, ele é muito importante, ele é precioso quando nós temos um encontro com Cristo e nós temos a nossa salvação em Jesus Cristo e certeza dela, que sou salvo e que tenho uma vida eterna. Mas o Evangelho tem os seus benefícios. Foi benefícios a palavra que você ouviu, que você ministrou. Tem os seus benefícios. Nós vivemos a vida como crentes muitas vezes achando que a salvação é a única coisa que Deus dá para nós.
E Ele ministrou que há muito mais para nós. E nós percebemos e descobrimos essas coisas quando nós caminhamos com o Senhor. Mas tem uma coisa também muito importante. Eu me torno alguém melhor quando eu conheço a Deus, não quando eu sou salva. Quando eu sou salva, eu conheço Jesus como Salvador. Mas se nada mais mudar ou diferente acontecer em mim, eu vou ser sempre a mesma pessoa, crendo na salvação. Mas o Senhor tem muito mais para nós. Nós podemos ser a cada dia melhores. E o padrão que nós temos que olhar é para Cristo e para o que a palavra ensina. Provérbios 31 nos ensina a ser uma família feliz, mulheres sábias. Esse mesmo tema é explicado, é ensinado pelos apóstolos Paulo, Pedro, no Novo Testamento. Ele fala de família, fala de mulheres, fala de esposos, fala de filhos, fala da igreja. Fala de nós como pessoas. Como podemos caminhar no Evangelho e não sermos mães melhores, esposas melhores e crentes melhores, se a palavra pode nos ensinar todos os dias sobre isso? Quando eu temo a Deus, eu quero me parecer com Cristo. Eu tenho desespero por ser melhor. A minha mãe natural, minha mãe, ela é um alto exemplo para mim. Talvez você tenha tido uma mãe que foi um exemplo para você. Mas ela é uma mulher humana que tem erros como eu tenho, minha mãe teve, você, a sua mãe. O padrão para nós, apesar de falarmos coisas muito boas, eu tenho muito o que falar da minha mãe, mas o padrão para nós é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Nele não há falhas. É impossível você olhar para Cristo e falar, Ele me fez isso, Ele me magoou, Ele me marcou negativamente. Nunca! Muito pelo contrário. Jesus Cristo pode curar todas as nossas doenças, enfermidades, mágoas da nossa alma. Até mesmo em relação a mães e pais que tivemos que não foi muito construtivo na nossa vida. Precisamos ter paixão pela palavra. Eu só ensino pela palavra. Aleluia. Aleluia. Depois de desenvolver o temor do Senhor em sua vida, você descobrirá que frutificar é algo sobrenatural, é espiritual. E o resultado é o resultado de raízes profundas em Deus. Deus sabe quando você o deseja. Deus sabe o quanto você o deseja. Deseje o Senhor. Deseje Ele. Talvez hoje você está cansada. Cansada nessa missão de ser mãe. Você que está me assistindo, muito cansada. Por tantas razões. Por essa pandemia. Por se sentir, acordar de manhã e falar, meu Deus, quem sou eu? Você não consegue, às vezes, nem pentear o cabelo. Nem tomar café da manhã direito. Tem tantas coisas para fazer. Nessa pandemia, a tarefa de ser mãe duplicou. Talvez você esteja cansada pelas lutas que você passa. Talvez você esteja cansada do relacionamento que você tem. Mas hoje Jesus Cristo quer ter um encontro com você e tirar o fardo cansado do seu coração, da sua vida e colocar o dele, que é suave. Deus quer te amar. Jesus Cristo quer dizer para você que é possível, sim, melhorar a cada dia, que é possível ser melhor, que é possível amar os seus filhos, como diz as Escrituras, é possível recomeçar. Ele está de braços abertos para te receber, mãe, e dizer, essa missão é muito difícil. Eu entendo você, eu te contemplo todos os dias, eu sei o que você passa, eu sei as necessidades que você tem. Deixa eu te amar. Venha para os meus braços, eu quero te amar. Sinta o meu cuidado, sinta o meu frescor. Nós precisamos sentir o frescor do Senhor. Está faltando frescor. Está faltando ser leve. Está faltando fazer da nossa maternidade, da nossa missão de ser mãe, algo leve. Você tem recorrido a médicos, você tem recorrido a psicólogos, você tem recorrido a terapias, você tem recorrido a tantas coisas.
Recorra a Deus, amada irmã. Sinta a presença dEle. Ele vai guiar você. Ele vai te orientar. Ele te ama. Você não é mãe por sua causa. Eu digo que ser mãe é um ato divino. Vem de Deus. Às vezes nós jovens que somos mães achamos que é tão fácil engravidar. Eu posso engravidar. Eu sou muito saudável. Né? Eu posso. Quando eu quiser, é tão fácil. Não é bem assim. Os filhos que você tem são Deus que te deu. Se você pôde tê-los, foi porque Ele quis. Não tem nada a ver com você. A vida é preciosa. Você já parou para pensar o que é ser mãe? A fecundação de um óvulo com um espermatozoide é um milagre. É um milagre. Nós somos resultados de um milagre. Nós geramos um milagre de Deus. Nós temos uma missão. Não podemos abortá-la por causa do nosso cansaço, por causa das nossas preocupações, por causa dos dias difíceis. Olhemos para o Senhor. Tudo que você precisa para as suas emoções, para o seu espírito, está em Deus e na sua palavra. Não aborte a missão de ser mãe. Deus deu ela para você. Você pode ensinar outras mulheres, você pode orar por outras mulheres. Seja usada por Deus. Não diga, ser mãe é muito difícil. Ser mãe só Deus sabe, meu Deus do céu. Às vezes você não fala que filhos são bênçãos. Deus, tenha filhos que você vai ver. Às vezes a gente incorre nesse erro. Você fala para alguém que não tem, aproveita a vida, porque quando você tiver... Mas filhos são bênçãos de Deus. Você pode ter na sua casa um próximo líder, um próximo pastor, uma mulher muito usada por Deus, uma escritora, uma mulher que vai pregar nas nações, um médico, um advogado, um excelente profissional, homens e mulheres que vão valorizar, lembrar de você por ser essa mulher cheia de fé, feliz, incentivadora e ser usado por Deus onde for. Eu sonho isso para os meus filhos. E eu clamo a Deus todos os dias para ser essa mulher, com a ajuda dEle. E o versículo de 31 diz assim, e haverá uma recompensa. O nosso trabalho, o nosso amor, o nosso afeto não é em vão. Haverá uma recompensa, irmãs. Haverá uma recompensa para você. Está difícil? Creia, o Senhor está cuidando de você. Abra os braços, receba o Senhor. Fala para Ele aquilo que você precisa. Eu falo todos os dias, Senhor, me dá graça. Põe equilíbrio em mim. Ajuda a amar os meus filhos. Coloca o amor de Cristo em mim para amá-los, para ensiná-los. Me conduza, Senhor. Quando ouço os meus filhos dizerem certas coisas sobre os seus sonhos, os desejos, às vezes isso me assusta. Às vezes, quando você pode ouvir coisas dos seus filhos que vão te assustar, ou até mesmo vão até te entristecer, mas não brigue com ele. Ame ele. Não julgue o seu filho, ame o seu filho. Falar da parte de Deus e da palavra não é usar jargões, é ter intimidade com Deus, ouvi-lo, tentar entender o que está acontecendo. No seu espírito fica clamando, Deus, o que eu faço agora? O que eu falo agora? Senhor, me ajude a amá-lo. Senhor, me ajuda, me auxilia. Ser comigo. E o Senhor te ajuda. O Senhor te dá escape. O Senhor te dá uma palavra que você fala, meu Deus, como é que eu disse isso? Como é que eu tive equilíbrio numa situação dessa tão difícil? Isso é só o Senhor. Só o Senhor pode fazer conosco. Maridos, filhos, ajudem as suas esposas e as suas mães a serem mulheres melhores. Ore por elas, incentive elas, fale da parte de Deus na vida delas, honre a vida delas. Nós temos um ditado que às vezes a gente fala assim, que mãe não ouve os filhos. Você, mãe, ouça os seus filhos. Se eles são adultos, são homens e mulheres, moços de Deus, moças de Deus, ouça os seus filhos. Eles também podem acrescentar na sua vida, porque eles te amam. Eles querem o seu bem. Nós precisamos ter mais diálogos, conversas e ter um coração aberto para as nossas famílias, amados. Aleluia. Feche os seus olhos.
Eu quero louvar a Deus por você que é mãe. E eu me junto a você no quesito de saber que essa missão é muito difícil. Mas ela vai se tornar fácil, leve, doce, quando nos aproximarmos de Cristo e buscar da fonte, que é Ele. Senhor, adoça a minha vida. Senhor Jesus, eu oro por mulheres, Senhor. Que o Senhor possa adoçar a vida delas, que elas possam receber do Senhor o frescor diário. Que ao levantar, Senhor, muitas vezes ao acordar, elas não têm força nem para levantar, para enfrentar o dia, para enfrentar as crianças, para enfrentar a escassez, para enfrentar as dificuldades. Mas, Senhor, que elas te encontrem no meio da adversidade. Muitas delas têm seus filhos em situações tão difíceis, Senhor. Nas drogas, na depressão, num casamento errado. E elas sofrem porque são mães. Vá ao encontro dessas mulheres. Capacite-as a andar, a se levantar, a se erguer, a buscar a tua face, a guerrear no reino espiritual, a te ouvir, a ouvir as coordenadas que vêm do céu. Que da boca delas sejam palavras, Senhor, ditas palavras que vêm de acordo com a tua palavra. Que elas te conheçam, que elas conheçam a tua palavra. Equilíbrio é ministrado na palavra. O Senhor, o Santo Espírito de Deus, é aquele que nos capacita, que nos dá domínio próprio, que nos faz amar mais, que nos faz perdoar. Mães que não perdoam seus filhos. Senhor, vem com cura, restaura, fortalece. Espírito Santo de Deus, o Senhor é que nos capacita a amar. O Senhor nos capacita a andar, a guerrear, a ser melhores esposas, a não ver só defeitos na vida do nosso marido, mas quando olhamos para ele, vemos Jesus também. Como Deus olha para nós. Cuida das nossas emoções, cuida das emoções das minhas irmãs. Que elas tenham paixão por ti, que elas amem a palavra, que elas tenham fome e sede da palavra. Os nossos filhos precisam de referências de homens e mulheres sedentos pela palavra. Nós não podemos somente confiar em pessoas para falar na vida dos nossos filhos. Nós precisamos ser o canal de Deus na vida dos nossos filhos. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, conduza-nos. Que tenhamos forças todos os dias para te encontrar, para te ver, para comer do Senhor. O Senhor é o nosso Pai maior, o melhor esposo que podemos ter, o Consolador é o Espírito Santo. Toda a carência dessas mães, tudo que elas precisam está no Senhor. Espírito Santo, encontre-as agora, neste momento, e faça a tua obra no interior delas, na alma delas, nas emoções delas. Restaura, meu amado Deus. Precisamos ser mulheres fortes. A igreja precisa de famílias fortes. Nos ensina todos os dias, Pai. Precisamos aprender contigo. Todos os dias, todos os dias. Aleluia, 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 aleluia. Fique de pé agora no seu lugar. Nós vamos orar também. O Dia das Mães não é apenas um dia que nós celebramos nossas mães, mas também um dia que amamos aquelas que estão de luto por uma perda, ou mulheres que estão desejando um filho, ou mulheres que estão se sentindo excluídas. Há mulheres que sofrem abortos espontâneos, mulheres que têm filhos rebeldes ou que não têm filhos, mulheres que são órfãos, mulheres que perderam filhos, perderam mães, enfim. Então, esse é um dia para amarmos essas mulheres também. Então, se você que me assiste faz parte dessas mulheres, ou se há no nosso meio mulheres assim, se você se lembrar de alguém que está passando por isso agora, ore por ela. Ore e abençoe a vida dela. Há mulheres que estão aqui, que estão nessa situação, circunstâncias, vivendo essas circunstâncias que eu citei. Levante a sua mão que nós vamos orar por você.
Temos uma aqui. Quem mais? A Lia, a Dida, a nossa irmã. Mais alguém? Eu já passei por abortos espontâneos. Eu sei que às vezes é muito difícil. E o que nós precisamos é um abraço, uma oração. Nunca perdi um filho, mas eu sei que mulheres já perderam. Deve ser a coisa mais terrível deste mundo. Quantas mulheres estão perdendo filhos? Quantas famílias estão perdendo mães? Se você está perto dessa mulher que levantou a mão, ore com ela, ore por ela e abençoe a vida dela. Senhor, eu oro por todas as mulheres que estão sofrendo no dia de hoje. Senhor, que elas possam sentir o teu amor, o teu toque. O teu toque. O teu toque, no teu toque há virtude. No teu toque há consolo, milagres e cura. Há esperança. Senhor, que o Senhor seja a esperança dessas mulheres. Que elas olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Aleluia, que a nossa esperança, o nosso conforto, o nosso consolo. Abençoa, Senhor, essas mulheres, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que hoje, Senhor, seja um dia que ela possa encontrar esperança em Ti. Felicidade no Senhor, contentamento no Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus eu oro. Abençoa, Senhor, abençoa as mulheres, abençoa. Eu as abençoo no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.